Que a seleção brasileira ganhou, todo mundo já sabe. Mas qual mudança significativa houve? Melhor dizendo, qual jogador ou quais jogadores realmente se destacaram e entregaram muito, podendo quem sabe assumir a titularidade mesmo quando outros jogadores da seleção voltarem? Nesse vídeo separei grandes atuações de jogadores que surpreenderam e vamos da posição da defesa até o ataque. Vou pedir para você deixar o like e se inscrever aqui no canal para não perder absolutamente nada que tá saindo aqui. Impossível não começar o vídeo sem falar de Wanderson, lateral que hoje joga pelo Mônaco. Muita gente olhou e falou: quem é Wanderson e o que ele está fazendo na seleção brasileira? A verdade é que Wanderson agarrou essa oportunidade sabendo que provavelmente se jogasse mal seria a última. Por mais que a o setor lateral está muito mal colocado na seleção, já que antes a seleção contava com excelentes jogadores e hoje passa por uma safra bem negativa na lateral. É do conhecimento geral que o Danilo, principalmente o Danilo, via sendo um dos mais criticados. Realmente estava difícil acompanhar o Danilo nos jogos da seleção. Aliás, nada contra os 11 anos de carreira dele jogando pela Europa. Aliás, se olharmos bem, o Danilo é um jogador que teve até certo destaque no futebol europeu, jogando por Real Madrid, City, Juventus, dentre outras equipes, bem revelado pelo Santos pelo próprio Dorival. Mas estava difícil de ver o Danilo mantido na titularidade, sem realmente ele mostrar com futebol e não com palavras o motivo de estar lá. Dorival então tentou optar, devido às críticas, por colocar o Wanderson na titularidade, deixando o Danilo na reserva. E apesar de um primeiro tempo burocrático, o Wanderson se destacou, acertando cruzamentos, sendo ofensivamente mais útil, defensivamente participando das jogadas, sendo um cara mais completo que o Danilo. Ele nem precisou ser o principal nome da partida para entrar aqui na lista dos jogadores que chamaram a atenção, pois só pelo fato de termos um jogador a nível de estar figurando entre um daqueles que merece a titularidade e colocou o Danilo no banco, já merece ter a menção honrosa. Boa partida do Wanderson e vamos ver se ele vai continuar sendo convocado e mais ainda se terá tempo de mostrar ainda mais sua qualidade com a camisa da seleção brasileira. Vou então falar de outro nome conhecido como um cara mais impopular, muito pelo time que veste a camisa. Em se tratando de rivalidade no futebol brasileiro, o Gerson é alguém bem criticado e muitos fizeram ressalvas de que ele não merecia estar sendo chamado para a seleção. O Flamengo não vinha bem, inclusive nesse meio tempo o Tite foi demitido e o Gerson estava destoando dos demais, pelo menos nesse último mês. Nos meses anteriores o Gerson não estava fazendo atuações tão convincentes assim, um reflexo da crise do Flamengo até então, mas o Coringa nos últimos tempos vem comendo a bola. E um dos destaques do Campeonato Brasileiro também se tornou um dos destaques da convocação e claro, vestindo a camisa verde e amarela. Gerson, mesmo tão criticado, provou que tinha razão, ou pelo menos o que seus defensores tinham razão, de ele estar realmente sendo convocado para vestir a camisa mais importante do país. Vem simplesmente triturando a bola, comendo a bola no bom sentido. Estando em várias posições do campo, o Coringa provou que não é chamado de Coringa à toa. É um daqueles jogadores realmente capazes de entregar o possível e o impossível para estabilizar a sua equipe em jogo. É claro que titular absoluto eu acho difícil que ele será, mas está ganhando pouco a pouco essa oportunidade, pois acabou desbancando outros nomes e está comprovando que merece a confiança e a titularidade de Dorival. Com uma visão de jogo aguçada, passes precisos, uma combatividade perfeita e extremamente raçudo, como um pitbull em campo, o Gerson vem realmente provando o motivo de ser considerado até então um dos melhores meio-campistas do país. Andréas Pereira, o terceiro nome que está aqui e muitos já podem até fechar o vídeo porque discordam, mas eu posso explicar. Quer dizer, o gol que ele fez já explicou muita coisa. No vídeo que eu fiz no canal, faz nem 2 a 3 semanas atrás, que eu falei de jogadores injustiçados na seleção brasileira, acredite se quiser, eu falei no Andréas. O jogador vem sendo um destaque absoluto na Premier League, e chega a ser até absurdo falar que ele não havia sido convocado por Dorival e só foi chamado para o ciclo porque o Vini Júnior acabou se lesionando. À época, muitos criticaram a convocação do Andréas e até esperavam que outro jogador fosse chamado no lugar do Vinícius, mas o Dorival optou e justificou que o Andréas é um cara que pode jogar de maneira mais ofensiva, e foi assim que ele, entrando como camisa 7, marcou um belíssimo gol.
de um exímio craque para a seleção. Um voleio absurdo, provando que Andreas Pereira não é alguém que tem que ser conhecido apenas por aquele escorregão diante do Palmeiras. É um cara que tá se reerguendo no Fulham, o mesmo Fulham tá se mostrando pequeno para ele, porque é alguém que tem nível para jogar numa equipe ainda melhor, e com o passar do tempo, a tendência é que Andreas, quem sabe, se torne titular da seleção. É um cara que agrega muito tecnicamente e se voltasse para o Brasil seria de longe o melhor meia que atuasse por aqui. Desde que saiu do Flamengo para jogar na Premier League, ele conseguiu ter ainda mais experiência, ter mais noção de jogo e prova cada vez mais que sua convocação não é em vão. Exagero, aliás, seria se não chamassem mais Andreas para a seleção. Então, claro que fazendo esse vídeo, não tinha como não citar o Andrés, que entrou mudando a dinâmica da partida contra o Peru. Vamos para o penúltimo nome a ser destacado e chama-se Luiz Henrique. Uma grata surpresa para aqueles que não conheciam o seu futebol. Quem já conhecia o Luiz Henrique do Fluminense, o Luiz Henrique que estava no Betis, já conseguia prever que ele na seleção brasileira, liso do jeito que tá, entraria muito bem. Mas o verdadeiro Luiz Henrique que fez ele ser convocado e jogando na titularidade foi o Luiz Henrique do Botafogo. O LH tá jogando demais no fogão, mais até do que seu companheiro, o Igor Jesus. Igor Jesus, que tinha feito um gol de cabeça contra o Peru, viu o próprio companheiro Luiz Henrique fazer o gol da virada. Luiz Henrique, por sua vez, repetiu a dose, fazendo mais um gol, arriscando o tiro, porrada e bomba. Um belíssimo gol que sacramentou a vitória da seleção, que virou goleada por 4-0. É um cara que não vem sentindo o peso da camisa, joga com uma raça intransponível, vem se entregado de corpo e alma para vestir a camisa da seleção e tá honrando de fato a camisa tão pesada e pentacampeã do mundo. É claro que Luiz Henrique ainda vai ter muito tempo de formação e de adaptação à seleção brasileira, mas pode ter certeza que com a partida que teve, vai brigar pela titularidade do lado do Savinho e mais ainda, dificilmente não será chamado. Convenceu muito e fez o que o Vini Júnior ultimamente não vem fazendo. E com todo o respeito do mundo ao Vini, até porque eu sou muito admirador, mas ele tá devendo na seleção brasileira e o Luiz Henrique tá fazendo o que o Vini não tá conseguindo entregar. Por fim, vamos ao último nome que chamou a atenção e é claro, o Rafinha. Talvez um dos jogadores mais injustiçados que temos atualmente. O cara vem jogando demais no atual ciclo do Barcelona e muitos amantes da bola nem contam o jogador como um dos que podem fazer a diferença atualmente. Nunca foi sobre o fato dele ser o principal jogador da seleção, já que ele não é, e esse cargo, na minha opinião, segue sendo pro Neymar, apesar do Neymar não jogar há muito tempo, é o líder em gols e assistências somados nas eliminatórias do Brasil, mas não dá pra negar que o Rafinha tá entregando muita bola e não de hoje se mostra um cara responsável tecnicamente, tá entregando atuações agora pra seleção e é um dos caras que pode realmente fazer a diferença no atual ciclo de Dorival. Como tá tendo uma fase incrível e não é um jogador ruim, ao contrário, um grande jogador, pode figurar na titularidade. Aliás, o Dorival admitiu que o Rafinha tá fazendo muito mais do que a sua função habitual, também tá fazendo o trabalho duro. E é a partir disso que dificilmente teremos o Rafinha fora da seleção. Ao contrário, se ele continuar jogando e se entregando dessa forma, dificilmente sairá. E não se trata de cadeira cativa, trata-se de merecimento. Além do bom desempenho, a boa notícia é o crescimento de alguns protagonistas, sendo o maior deles Rafinha. Autor de 2 gols de pênalti e várias jogadas, ele se destacou em uma nova função tática. Apesar da 11 nas costas, ele atua como um típico camisa 10. Jogou centralizado atrás de Igor Jesus e fez o Dorival chamar de trabalho sujo. Uma movimentação de buscar infiltrações na defesa do adversário para ajudar o time a atacar melhor. O que é esse trabalho sujo do Dorival? Dorival usa essa expressão para descrever um movimento realizado pelos atacantes em relação à linha defensiva do time adversário. Ele quer que os jogadores se desloquem rapidamente para arrastar o marcador, criando espaço na área rival. Esse deslocamento acontece em corridas rápidas pela frente, buscando dar uma opção de passe mais à frente para quem chega com a bola. Rafinha foi o jogador que melhor executou esse movimento. Ele buscava realizar a infiltração a todo momento, especialmente quando Gerson ou Andreas Pereira chegavam de trás. E é o que acontece na imagem do segundo tempo no início. Andreas chega e Rafinha é o primeiro a infiltrar, acompanhado por Gerson. Dorival é um técnico que gosta de movimentação, troca de posição e liberdade de jogo, mas isso não significa bagunça. Ele quer que essa movimentação seja ordenada e constante com velocidade demais. Assim, ninguém fica parado esperando a bola e sempre atua para abrir a defesa adversária, o que facilita a ação do jogador que está com a posse.
posse. O protagonismo de Rafinha nos gols de pênalti é exemplificado no lance do golaço de Andrés, o terceiro da partida. Rafinha não tocou na bola, mas toda a sua movimentação é um exemplo do que Dorival pede aos jogadores do setor ofensivo e como quer que a seleção jogue daqui pra frente. O movimento de Rafinha no lance é praticamente invisível, mas não menos importante, é o tipo de movimentação que nem sempre fica na memória, mas é fundamental para o Brasil chegar aos seus objetivos. Na data FIFA, os objetivos vieram, ainda que sem uma grande atuação, e passaram muito pelos pés de um novo protagonista, Rafinha. É claro que o Rafinha não é o principal nome da seleção brasileira, ainda estamos à deriva e à espera de nomes como o próprio Neymar, que muito em breve, se tudo der certo, voltará a vestir verde e amarelo. Mas o Rafinha, não há dúvidas que principalmente após o novo Barcelona de Hansi Flick, vem clareado completamente as ações de jogo e vem fazendo dessa seleção brasileira um time mais interessante de se ver jogar. A goleada da seleção, acredite se quiser, foi um destaque em jornais pelo mundo. Nome do jogo, com 2 gols, Rafinha foi o mais elogiado pelos veículos, principalmente os da Espanha, onde defende o Barcelona. O jornal Marca, tradicionalíssimo nas manchetes, afirmou: Brasil baila no ritmo de Rafinha para devastar os peruanos. Rafinha é o líder. O atacante do Barcelona marcou os 2 primeiros gols de pênalti e deu folga para Canari. Isso quem escreveu não foi o Marca, dessa vez foi o jornal AS. Já o tradicional jornal Olé da Argentina também se rendeu à boa atuação da seleção. Nos dizeres do jornal, festa total do Brasil e goleada sobre o Peru. 2 pênaltis de Rafinha, uma joia de Andreas Pereira e outro de Luiz Henrique definiram a vitória que aproximou a seleção brasileira do topo da tabela. Os jornais voltaram a reconhecer que a seleção brasileira pode futuramente impressionar. Mas e aí? Você gostou realmente da atuação da seleção? Você concorda comigo que esses são os nomes que mais se destacaram? Comenta aqui embaixo e conta pra mim. Muito prazer, eu sou o Zefute, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa seu like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!